A paz, Senhor Jesus, amados irmãos, deixar aqui uma passagem, está no livro de Jeremias 9, versículo 23 e 24, onde o Senhor diz assim, conforme está na Bíblia: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amados, o homem, o ser humano, ele só deve se glorificar no Senhor. Por isso que é muito importante buscarmos a presença de Deus, a presença do Senhor, para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias junto com os discípulos e ele observou algo muito importante, que o homem, no caso, na época, os discípulos, eles não teriam condições de fazer a obra sozinho, que tinha que ter o Deus, o Espírito de Deus tinha que estar presente na vida deles para que eles pudessem fazer a obra. Então, o que Deus chegou e instruindo os seus discípulos, falou assim para eles: estarei lá em cima com meu Pai, sentado com meu Pai, e enviarei o Consolador, que seria o Espírito Santo. E pediu para que todos os discípulos ficassem em Israel. E, amados, hoje em dia não é diferente. Fica na posição de Deus, começa a fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus, para que Deus venha começar a trabalhar na tua vida, para que Deus venha nos preparar. É isso que Deus quer. Existe um preparo, e um preparo da parte de Deus, porque não adianta eu chegar, tentar enganar as pessoas e falar assim, ó: eu sou advogado, sem nunca ter estudado advocacia, sem nunca ter estudado direito, se eu não sou. Então, o que Deus fez e Deus faz? É necessário estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, escutar muitos louvores, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus, ser obediente, obedecer a Deus. A palavra certa é obediência. Obedece os teus líderes, os pastores, porque eles são homens, mas são homens preparados, porque o pastor ele tem que estar preparado para que ele venha instruir as pessoas, e é instruído através pelo Espírito Santo de Deus. E conosco não é diferente. Deus nos usa para que nós venhamos fazer a obra, e a obra é do Senhor, não é do homem. O homem não pode se glorificar e exaltar o nome dele. O nome que tem que ser exaltado tem que ser o nome de Deus, o nome do Senhor. Como diz nessa palavra aqui, essa palavra aqui me chama muita atenção desde do início da minha caminhada. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Lê essa passagem. Essa passagem, para mim, é uma das mais lindas que existe na Bíblia. É Deus ensinando como deve ser feito, como a obra deve ser feita, que o homem não pode se glorificar. Infelizmente, muitos se glorificando, se exaltando. Irmãos, a gente não somos nada nessa vida, nada, nada, nada. A gente precisa de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem, não é o homem. Eu, Paulo, pastor Paulo, não tenho condições de convencer ninguém, mas o que está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, ele tem condições sim, porque ele é Deus, como diz na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é Deus, é uma pessoa que está aqui conosco. Deus é maravilhoso, irmão, Deus é fiel. Se você anda sofrendo, sente um vazio dentro do teu coração, oh, irmão, isso aconteceu comigo. Eu senti um vazio, eu achava que tinha tudo, tinha o nariz em pé, era convencido, e a gente não é nada, a gente não é nada nesse mundo, a gente está só de passagem. E Deus é tão bom que Ele nos prometeu vida eterna, isso Ele nos prometeu. Faça o bem, faça o melhor. Deus vai te usar para a tua família, para a tua vizinhança,
para todos, para a tua parentela. Creia no Senhor. Quando Deus ele curava, ele falava, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por quê? Porque Deus, ele sabe que a fé é muito importante. A fé, duas letrinhas, mas é muito importante. Tenha fé, irmão, tenha fé. Se você está passando por alguma enfermidade, algo difícil na tua vida familiar, na tua vida financeira, e a que mexe mais, que deixa as pessoas muito tristes, é uma enfermidade. Creia no Senhor, creia nele, que ele vai fazer, ele pode te curar. Ele prometeu vida eterna. Ele não prometeu cura material, não prometeu cura da carne, não prometeu cura do nosso corpo, mas ele também pode curar. Ele pode curar. Se você tem fé, Deus, quando Jesus esteve aqui, Deus curava, e ele continua ainda conosco, tá? Deus foi para o céu, mas deixou com a gente aqui o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e Deus envia seus anjos, tá? Não existem os médicos, nós precisamos dos médicos, mas o dom, ser médico é um dom, foi Deus que deu o dom para os homens ser médico, não é verdade? Então, faça a vontade do Senhor, confia, lê essa palavra, Jeremias 9, versículo 23 e 24, é muito importante essa palavra, e dê o like aí no meu canal aí, dê o like aí, tá bom? Compartilha com seus amigos aí, tá? Me ajuda aí, tá? É 0800, não vai pagar nada, compartilha aí, tá? Alô, tá, meus irmãos? Na paz do Senhor Jesus para todos vocês, tá bom? Eu amo todos vocês.